Nos últimos anos, sempre que eu saía de Maceió e chegava na casa de tia Vera em Recife, era comum encontrá-la neste mesmo sofá, entregue à leitura de um livro. Vera era a irmã de minha avó, mas acabou se tornando uma figura muito mais significativa, transcendendo o papel de tia-avó para ocupar um lugar especial em meu coração. Eu quase esqueci de me apresentar. Eu me chamo Rui e fui encarregado pelo meu primo, a quem carinhosamente chamo de tio Marquinhos, filho de tia Vera, de criar este filme. Essa história começa no dia 25 de julho de 2023, mais conhecido como aniversário de Vera. Ela teria completado 96 anos, ou melhor, ela completou 96 anos. Uma exposição coletiva foi organizada, onde pessoas queridas criaram obras de arte em sua homenagem. Foi um dia para celebrar Vera Moraes. E é aqui que eu saio de cena e este filme começa. A ideia inicial era de eu fazer uma exposição. Eu sou metido a pintar, né? Mas eu pinto para mim, não pinto para o outro. Eu pinto porque eu tenho um prazer, me ajuda. Sei lá, me entender, sei lá o quê. Mas o luto não deixou eu fazer uma exposição minha. E aí eu tive a ideia de convidar artistas que tiveram ligação com minha mãe. Sejam artistas da família, sejam artistas amigos e amigas. E todas toparam e acharam a ideia ótima e como resultado dessa exposição linda, né? Eu até digo para as pessoas, não é porque é uma vernissagem em homenagem à minha mãe, mas linda, 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 linda. Bem, falar do dia de hoje, né? Mamãe hoje está fazendo 96 anos. A festa foi construída pelo filho dela, Marcos Valença. Próximo ano ela vai fazer 97 anos. Então acho que o Marco vai manter ela sempre viva, principalmente no aniversário dela. Eu acho que a festa de 100 anos já chega, você vai estar aqui na certa, filmando a gente, né? Quando o Marquinhos disse que teve a ideia de fazer essa exposição, eu fiquei meio enlouquecida, né? Que eu fico sempre assim quando tem algum tema que eu possa desenvolver, tanto para fazer a pintura quanto para escrever. Então veio logo a ideia do título, né? Vera vive, viva Vera. Que aí foi um prazer enorme ele ter escolhido esse título, né, da poesia para a exposição. Então eu acho que a poesia diz exatamente essa relação que a gente teve e o que é que eu consegui captar dessa figura, né? Então parece fácil existir e ser quase secular, rompendo muitas barreiras, permitindo-se sonhar. Médica e também professora, amiga sempre companheira, sorriso e palavras fortes, pequena, gigante guerreira. Vera exemplo, Vera persistência, Vera amor, Vera resistência, Vera verdade, burlando a idade. Passeando nas leituras, seu mundo era refeito. Opinião não faltava, lutava por esse direito. Pronta para o auxílio, na sua simplicidade, espalhava a gratidão, semeando a caridade. Vera presença, Vera materna, Vera bordando, Vera eterna, Vera luz, esperança a conduz. Como artista da cerâmica, moldou o barro na lida. Com as plantas, o cuidado, prazer de brotar a vida. Hoje encanta o infinito, privilégio conhecê-la, faz morada em nosso peito, impossível esquecê-la. Vera fé, Vera criação, Vera palavra, Vera ação. Vera vive, viva Vera. Muita gente com artes, etc, né? Sua mãe fez algo maravilhoso, a Laura visitando Serra Negra, né? Muito linda aquela arte, eu fiquei surpreso. Realmente, Sara me surpreendeu. Ela é uma grande artista, Sara. A minha obra, que eu fiz em homenagem à tia Vera, que eu trabalho com papel machê. Então, eu fiz uma releitura do quadro, não foi do quadro, da peça dela, que ela fez uma peça em cerâmica, que chama O Vestido de Laura. Que O Vestido de Laura é uma poesia de Cecília Meirelles.
E aí é uma peça que eu gosto muito, que eu acho muito linda a peça dela. E a minha homenagem para ela foi fazer uma releitura dessa peça, O Vestido de Laura. E eu fiz de papel machê num quadrinho e eu intitulei de Laura em Serra Negra. Por que Serra Negra? Porque Serra Negra era um lugar que tia Vera gostava muito. Então ela amava aquele lugar, né? E aí juntei a obra dela, a releitura da obra dela e o lugar que ela amava, Serra Negra. Foi algo interessante que ela homenageou a mãe dela, talvez até no subconsciente, que ela fez uma reciclagem, né? Pensando na sustentabilidade. Tia Mana foi uma das pioneiras, talvez, no Brasil, nessa parte de reutilizar o lixo, né? Que hoje todo mundo fala nessa. O mar estava avançando muito lá no Patacho. Aí ela falou assim, mas o mar vai avançar porque a natureza é dona. E aí eu fiquei com aquela frase, a natureza é dona, né? Não adianta você segurar o mar que você não vai conseguir. E aí, inspirada nisso, eu fiz um quadro, uma aquarela com uma flor e coloquei o nome A Natureza é Dona, né? Em homenagem a ela. E eu não esqueço desse dia, porque eu fui olhar seu quadro, quando vi o título eu lembrei dela falando isso, né? Que assim, não adianta o ser humano querer brigar com a natureza e invadir o espaço da natureza, né? E aí a natureza é dona, né? E aí, em termos da obra, né, assim, do desenho, da pintura, eu preferi retratá-la como uma árvore, né? É uma árvore bem frondosa, com folhas de cores diversas. E essa árvore com raízes muito profundas, mas que a gente não está dando para perceber as raízes. E você veja que aí, onde tem as raízes é como se fossem nuvens. Então ela já no outro plano. E nessa árvore sempre muitos passarinhos. Que aí eu acho que são os amigos, a família, as pessoas que amam ela, continuam amando. E ela está aqui, vai estar aqui sempre com aquele sorriso lindo ajudando a gente. O quadro que eu fiz, eu acho que mostra muito minha mãe. O meu orgulho não é porque minha mãe, ela foi uma médica aqui nesse plano, né? Que ela ainda é uma médica onde ela estiver. Uma professora universitária, uma bisavó, uma avó, uma mãe, uma grande amiga. O orgulho dela ter sido uma pescadora de siri, porque minha mãe pescava siri em Pau Amarelo, lá numa praia aqui de Pernambuco. E um pouco antes ela partiu, mames, qual era a isca para pescar siri? Ela, tripa de galinha, ela me respondeu. E aí, eu acho que isso distante de mamãe, sabe? De ser uma pessoa que sempre amou a vida, ser despojada, sem se preocupar com o que pensem, ou por ser uma médica, por ser... Queria pescar siri. Ela sozinha pegava o balde, pescava siri lá em Pau Amarelo. Eu me lembro dessa cena há muitos anos atrás. E isso me ficou na cabeça. Eu queria até fazer outros quadrozinhos com siri, não sei o quê, mas não rolou. E esse que eu fiz dela, não era nem para ser o rosto dela, não era essa a ideia, mas uma pescadora que representasse uma pescadora de siri. E o grande orgulho de minha mãe por ter sido pescadora de siri também. Eu me lembro quando eu ia para casa de vovó, de vez em quando a gente caminhava para a padaria ou então para uma vendinha de revista que tinha. E a gente às vezes passava perto de uma lojinha de R$1,99. E ela sempre guardava um dinheirinho para que eu comprasse um brinquedinho lá na lojinha R$1,99. Depois a gente voltava para casa dela, ela fazia algum cafezinho, sempre na cafeteira italiana, que inclusive tem uma que ela me deu hoje, um azul, que é o melhor café que eu tomo, é o dela. Acho que a primeira vez que eu a conheci foi lá na casa de Olinda, né? Eu estava namorando há pouco tempo com o Marcelo, e aí Marcelo foi lá me apresentar. Foi um momento um pouco tenso, mas hoje eu entendo porque foi tenso. Olha, eu nunca vi uma coisa tão certa como esse aniversário de Vera, essa comemoração. Vera não gostava de tristeza, não. Vera gostava de gente em casa. Vera era muito animada. Eu sentia que ela gostava quando eu ia lá, que era divertido, tanto para mim como para ela. Às vezes eu marcava, mas não podia ir, então falava por telefone. E ela ria muito. Eu gostava porque, assim, eu sabia que ninguém ri porque não está gostando, a gente ri porque está gostando, né?
ela brincava, né? Ela tinha essa coisa de dizer tudo. Ela me chamava, às vezes, eu dizia a ela assim, que já agora, há um tempo que elas foram ficando mais idosas, eu dizia assim, eu vou juntar essas velhinhas aqui. Se eu tiver dinheiro, eu vou fazer uma casa de repouso para tudo e vou botar todas elas lá. Agora vai ser diferente, porque a gente vai ter dança, a gente vai ter rapaz para namorar, velhinho para namorar. Agora vai ter uma casa vermelha. Aí ela disse, e o que é essa casa vermelha? Eu disse, a casa vermelha é para quem for muito brabo e desobediente. E eu tenho certeza que você vai viver muito nessa casa vermelha. Ela fazia sua cretina. Achei muito interessante. O ano passado, né? Também a gente foi se encontrar com ela em Olinda, final do ano, final de outubro, começo de novembro. E ela estava nos 4 cantos, na pousada 4 cantos. E a gente foi se encontrar com ela. E aí ela se perguntou, Dona Vera, a senhora gostava de carnaval? Aí ela disse, gostava não. Eu gosto, eu não morri. A gente gargalhou assim, sabe? Porque ela disse assim, gostava não, eu gosto, eu não morri, eu tô viva. Vovó, uma coisa que às vezes é um sentimento bom, porque a saudade a gente só tem se a gente tiver o privilégio de ter amado alguém. E toda vez que eu vou pra casa da minha namorada, Clara, ela mora exatamente do lado de vovó Vera. Então sempre passo pela rua onde eu vejo a janelinha dela e às vezes dá vontade de ver aquela luzinha acesa e ver uma sombra de uma vozinha que era a vovó Vera no fim dos seus últimos anos. Era uma pessoa que nos últimos anos descobriu o Netflix, então de vez em quando, nos domingos, quando eu ia visitar, tava ela vendo 3 horas de novela coreana, porque ela não conseguia mudar a opção, então ela via o que era ofertado. Ríamos muito, assistíamos filme. Olha, eu virava uma palhaça para poder vê-la feliz, tá entendendo? Eu cheguei para ela e disse, se eu pudesse, eu daria até um rim meu para a senhora se recuperar, tá entendendo? Ela achava graça, eu dou qualquer órgão meu, mas eu quero a senhora com vida. Ela achava graça, mas você falava sério. Hein? Ela achava graça, mas você falava sério. Eu falava sério, eu doava mesmo, Rui. Se fosse possível, eu doava, tá? Doava, eu pedia muito a Deus, porque eu dizia, a senhora tem uma história de vida. E um dos maiores sonhos dela era conhecer um bisneto. Eu sempre dizia a ela, a senhora vai conhecer. Tu acha, Natália? Vai. E eu até disse, eu acho que vai ser de Lucas. Ela, você acha? Mas não foi, foi de Caroline, né? Veio o Tiago, essa coisa linda, abençoada. Mas ela morreu feliz, porque ela conheceu o bisneto, ela teve uma vida que realmente valeu a pena, né? Ela vivenciou todas as etapas da vida. Esquecer mamãe jamais, né? Ela fica na memória, ela fica na gente, nas nossas ações, né? O que nós somos, eu e meus irmãos, nós 4 somos muito mamãe, sabe? A gente carregou, mamãe sempre foi uma mãe presente, mãe e vó, né? E bisavó também, que ela conheceu o bisnetinho, louca, apaixonada. Ela olhando para ele assim, apaixonada, viu 2 vezes o bisneto. Então, mamãe está em nós e nunca sairá da gente. Eu não conheci a Vera fisicamente, né? Conheci através de histórias, principalmente pela Márcia Terra, aqui no ateliê. Então, sempre que a gente estava montando alguma exposição, fazendo algum trabalho, ia tomar um açaí, geralmente ia tomar açaí, e ela sempre contava as histórias de Vera, né? E eram sempre muito interessantes, assim, ela dizia, ó, você tinha que conhecer a Vera, infelizmente, não deu tempo de conhecer, assim, quando tinha mais intimidade com a Márcia, a Vera também já estava, acho que hospitalizada, então, infelizmente, a gente não pôde se conhecer, mas Márcia sempre falava, tem uma grande amiga minha, né, que você precisava conhecer, Vera, muito inteligente, né, uma pessoa muito culta, que ama a arte, conversa sobre qualquer assunto, né, e assim, isso sempre deixava essa vontade de conhecer Vera. Mas me encantei muito com o vasto conhecimento dela e esse despertar que ela mostrava, né? Ela conseguia
passar esse conhecimento dela de arte, de música de qualidade, livros, viagem, quadro, tudo que ela tinha na casa dela tinha uma história muito interessante e ela fazia questão de compartilhar. Sempre achei isso muito rico da tia Vera, até invejável esse conhecimento dela. A doutora Vera sempre foi muito forte, é uma verdadeira fortaleza, uma pessoa muito forte, muito sábia. Eu acho que uma das pessoas mais cultas que eu conheci foi a doutora Vera. Por quê? Hein? Pela maneira, ela era muito culta, Rui. Falava outros idiomas, além do mais, ela lia muito, era uma pessoa muito sábia, muito inteligente. Muito, muito mesmo. O que eu mais admiro nela é que ela é uma mulher livre, né? Ela sempre foi uma mulher livre, ela sempre foi uma pessoa que fez muitas amizades. Eu acho que essa é a característica assim, mais admirável nela. E também eu acho que ela foi, não é que ela foi melhorando, eu acho que ela foi aprendendo a viver e aprendendo a ser feliz com a vida dela ao longo do tempo. Então eu gostaria muito de ter a sabedoria que ela teve, né, para viver tão bem o tempo que ela viveu, com tantos amigos, reunindo sempre a família, né, estando sempre presente. Eu acho que isso aí é uma característica bem marcante dela. Ela viveu muito, muito bem o tempo, né, e com muita liberdade e com muita independência. Então ela foi uma pessoa idosa muito independente. Isso é uma característica realmente admirável. Gostava muito de artes, gostava de pintura, ela era muito jeitosa, boa cozinheira, tudo que ela fazia era gostoso. Era uma boa anfitriã e era muito competente na medicina, né? Ela era 10 em tudo. O que eu mais aprendi foi o gosto assim pela arte mesmo, a sabedoria de vida dela, no silêncio dela, ela sabia dar lição de vida. Era uma pessoa muito espontânea, muito querida, apesar das vezes a gente achar que ela era fechada, mas não era. Com a convivência, ela se abria, ela aconselhava, ela era tudo de bom. Estava permeado, aquela residência estava permeada por tanta sabedoria. A gente encontrava livros, quadros, obras que ela mesma fazia, né? E outros amigos também. E rodas de música que aconteciam na casa dela, né? Então, aquele ambiente era pura cultura, era pura poesia. Era impressionante o quanto essa mulher era sábia, né? E quem pôde vivenciar os momentos, né, com ela ficou marcado para sempre, porque ela nos marcava, com sua paciência, com sua cultura, as histórias das viagens, enfim, era o carnaval que a gente ia para lá. Não era somente um carnaval, e sim uma aula de cultura. Mas eu acho que a arte proporciona, e esse momento proporcionou isso, a gente poder, e eu acho que esse momento foi para isso, para as pessoas que conheceram Vera e conviveram com ela, e para as pessoas que não conheceram Vera. Eu gostava muito também porque ela ajudava as pessoas de forma assim camuflada, né? As pessoas às vezes não percebiam que ela estava ajudando, ou ela não dizia a ninguém, era segredo. Então ela tem essa forma, de vez de dar esmola, ela contratava uma pessoa para varrer a calçada. Assim, tinha uma forma assim, discreta de ajudar as pessoas, sabe? Eu me lembro quando ela notava em exposições que a gente fazia, ou em alguma loja, alguma coisa que tinha peças de artista que não estavam saindo, a gente não estava vendendo muito, ela fazia alguma coisa para adquirir alguma peça dessa, né? Para ajudar aquele artista. Ela passava isso para mim. A minha mãe sempre amou a vida, né? Ela passou por hemodiálise durante um ano e alguns meses, que mexeu muito com ela, mas ela nunca quis desistir, não. Ela sempre amou a vida. E aí foi quando surgiu, no meio do ano passado, o Gravatar. Eu disse, mami, se rolar Gravatar, a gente iria uns 2 finais de semana por mês, ela 3. Eu digo, poxa, ela quer Gravatar. Tia Vera era uma pessoa que ela gostava muito da vida. Então,
quando ela adoeceu, ela não se entregou à doença, ela era guerreira, ela batalhava, ela não se deixava abater por tudo que ela passou. Os hospitais, que ela teve vários dias em hospitais, ela teve, mesmo quando ela estava fazendo hemodiálise, ela sempre foi uma lutadora, porque ela amava demais a vida. E é uma lição muito grande, ela não se entregou, só quando chegou o dia mesmo de ir, mas ela tem um grande exemplo de sempre amar a vida. Essa disponibilidade, essa abertura que ela tinha para a vida, não encontrava dificuldades para conhecer, para o novo, não tinha limites. Eu conversava muito com ela sobre meu filho, que eu estava pegando muito no pé, não sei o quê, exigia muito, e ela dizia assim, não, você tem que ter um pouco mais de paciência e deixar as coisas acontecer. Ela tinha essa sensibilidade, né, de dizer às pessoas que tudo vai acontecer no seu momento, né? Não tem essa de você querer guiar o tempo. O tempo ele vai passar e ninguém consegue segurar o tempo. E a gente tem que dar o melhor de si. E ela sempre deu o melhor dela. Mas não se esquecesse que Vera era positiva. Dizia sim abertamente, certo, na hora certa e com liberdade. Isso era Vera. Então isso marcou muito a mim, de que minha mãe sempre amou a vida. E isso é muito forte, né? Para que eu também nunca deixe de amar a vida. E ela sempre teve muito amor, muito carinho pelas pessoas que estavam próximas dela. E existia algo mútuo, um amor mútuo, né? Sempre ela era comemorada e ela gostava de juntar as pessoas, de agregar. Tinha uma frase célebre, né, que ela dizia sempre a todo mundo que chegava na casa Todos dela. os hóspedes. Todos os hóspedes. Não leve nada por engano, nem deixe nada por esquecimento. Isso era, de uma certa forma, uma reflexão para a vida. Não leve nada por engano. Não deixe nada por esquecimento. A pessoa só se tem boas lembranças. De Vera, só se tem o que falar do bem. Uma boa pessoa, maravilhosa. A casa era cheia de sobrinha, nunca faltou gente de Maceió na casa dela. Pronto, a sobrinhada toda lá. E tia Vera era aquela pessoa acolhedora. Depois tinha os carnavais em Olinda, né? Que quando eu era adolescente eu vinha, não perdia um, né? Juntava o dinheiro o ano todo para poder, no carnaval, passar na casa de tia Vera. E quando eu fui embora para Maceió, morar em Maceió, aí eu comecei a ir levar meus filhos, né? Então eu acredito que são as melhores lembranças que eu tenho de quão acolhedora era a tia Vera, de quão amável, como ela recebia a gente. Às vezes teve carnavais que eu não fui, meus filhos foram, e ela sempre acolheu muito bem. Eu já dizia antes dela partir, que se tivessem 5 vidas, eu queria tê-la como mãe. Aí, quando eu disse isso agora, um pouco antes dela partir, ela estava na mesa. Nami, se tivesse 5 vidas, eu queria você como mãe. Ela fez uma cara assim, bem engraçada, sabe? E mamãe, apesar das pessoas acharem que ela era séria, era engraçada, era irreverente, era muito... Fez uma cara assim, depois, se eu tivesse 5 vidas, eu queria você como mãe. Me sinto honrada e orgulhosa de ter tido ela como amiga. Eu tinha como amiga, como uma mãe, uma pessoa muito querida. Ela me faz muita falta, mas eu sei que Deus deu um descanso a ela. Ela agora não sente mais dores, ela está em paz. E tenho certeza que espiritualmente hoje ela se fez presente nessa festa belíssima que os filhos fizeram para ela e os amigos. Eu só tenho a agradecer, tá entendendo? Só fiz aprender com ela, é o que eu tenho a dizer. Beijo, que ela será eterna no meu coração, não é, Carol? Será eterna no nosso coração, todos nós.
E dos bons momentos que a gente compartilhou nos últimos anos foram as viagens que a gente fez para a praia. E Serra Negra, cantos que eu não conhecia e conheci com ela. Então, assim, acho que vovó viveu a vida que, se a gente for grato, a gente um dia vai viver. E sempre com muita saúde, principalmente saúde mental, que hoje em dia pouca pessoa tem. E sempre muito feliz, muito esperançosa, muito grata. E para mim, vovó é isso, é o sentimento de uma pessoa realizada, que tem na sua família realização pessoal e a continuidade de tudo que ela construiu. Cada um de nós, em sua particularidade, a gente sempre vai levar um pouquinho de vovó. Seja na ética, seja na vontade de ser artista, seja como médico, como professor e por aí vai. Quando ela adoeceu já no final, que eu fui visitá-la no hospital, eu agradeci muito a ela por tudo que a gente viveu junto. Ela foi uma tia que fez parte da minha vida desde criança. Então eu agradeci muito a ela, eu tenho muito a agradecer a ela, toda a convivência. Esse momento, né? Hoje é data de aniversário de mamãe, a vernissagem em homenagem a ela, a celebração à vida dela, a história de vida. Acho que é uma pessoa muito especial, muito singular, né? Pra gente fazer isso. E estamos aqui, todos os aniversários de mamãe eram visitas, a família e os amigos e as amigas dela, manhã, tarde e noite, e continua, mamãe foi para outro plano. Estamos aí, celebrando a vida dela.